comentando a lição de terça-feira, 16 de julho de 2024. Senhor do Sábado. Viveu em Nova Delhi, Índia, um oficial inglês, o coronel William, que pregava o evangelho ao povo. Um grupo de fanáticos estava sempre à espreita para ver se ele dizia alguma coisa contra os deuses que o povo daquele lugar adorava. Um dia o evangelista falou sobre o Deus do céu, o Deus Criador, e sobre os outros deuses que nada são. O povo ficou surpreso e aquele grupo de fanáticos o sequestrou e exigiu que ele recitasse o credo maometano. Ele se negou e foi espancado, mas dias depois voltou a pregar, porque acreditava no que a palavra de Deus diz. Como era de se esperar, os fariseus no tempo de Cristo eram como fiscais da boa conduta religiosa, e eles observavam atentamente as atitudes de Jesus e de seus discípulos com a finalidade de os acusarem de transgressores da lei, até que um dia eles viram algo que poderiam argumentar como prova de transgressão do sábado. Os discípulos passaram por um campo e, como estavam com fome, colheram algumas espigas de trigo e comeram. Essa era uma das 39 proibições de trabalho no sábado para os judeus, e os discípulos de Jesus, com seu consentimento, haviam cometido esse deslize religioso, e os fiscais agiram rápido. Como Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? A resposta está no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 até o 28. Jesus mostrou-lhes que, assim como Davi, numa emergência, usou os pães santos para salvar a própria vida, assim, no sábado, podemos ter acesso nas emergências às bênçãos da vida, sem o temor de estarmos transgredindo o santo dia do Senhor. Deus disse através do profeta Samuel ao rei Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Veja 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Então, para isso Deus nos orienta a que nos preparemos na sexta-feira para o santo dia do Senhor. Porém, se surgir uma emergência para se obter as bênçãos da vida, devemos atender sem complexo de culpa. Isso é obediência sem legalismo. Leia Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade. Ao curar o homem da mão mirrada na sinagoga no sábado, Jesus demonstrou que fazer o bem nesse dia sagrado é de muita importância e Deus aprova. Antes de curar o homem da sinagoga, Jesus enfrentou seus oponentes, mostrando que fazer o bem é lícito dentro das horas sabáticas. Quando ele efetuou a cura, seus inimigos resolveram que a morte de Jesus tinha que ser apressada e foram planejar isso. Um pregador chinês, certa ocasião, pregava sobre a santidade do sábado e relatou esse curioso incidente. Um certo homem foi ao mercado tendo levado num cordão 7 grandes moedas de cobre. Avistando um mendigo a pedir esmolas, ao ver a condição daquele mendigo e movido de piedade, deu 6 das 7 moedas que estava levando a aquele pobre homem. O mendigo, no entanto, em vez de ser grato, correu atrás daquele benfeitor e roubou-lhe a 7ª moeda. Muitas vezes, na nossa vida prática, Deus nos dá 6 dias e muitos ainda lhe roubam o tempo do 7º dia nos seus próprios afazeres. Que reflitamos sobre nossa própria conduta. Que Deus nos abençoe.